Graça e paz. É bom demais a gente estar reunidos e poder louvar, engrandecer a esse Deus maravilhoso, mas também acalmar o coração e meditarmos acerca da sua palavra. E hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre este tema. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. 3 verdades que você não pode ignorar. 3 verdades que você não pode ignorar. E eu quero lhe convidar, essa noite, a gente olhar para a palavra de Deus e refletir em especial sobre uma palavra que é eternidade. Eternidade. E eu começo essa reflexão com a seguinte indagação: aonde você irá passar a sua eternidade? Aonde você irá passar a sua eternidade? Pense aí. Oremos. Senhor Jesus, queremos rogar a Ti que essa noite o Senhor possa ministrar e falar aos corações daqueles que aqui estão presentes, mas também dos nossos irmãos que estão assistindo neste momento, aqueles que hão de assistir no futuro breve. Ó Deus, que a Sua palavra possa ministrar a cada coração. Esse é o nosso desejo, o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aonde você vai passar a eternidade? Bem, essa sem dúvida é uma das perguntas mais importantes que a humanidade faz, vez aqui e vez ali. E cá entre nós sempre procuramos encontrar alguma resposta. Talvez você até fuja dessa indagação e às vezes procura dedicar tanta atenção ao trabalho, à família, às distrações do dia a dia, promessas de felicidade do hoje, do agora, da vida terrena, e se esquece. Mas também há outros que do acordar ao dormir estão sempre ali ansiosos. O que vai ser de mim? Se eu fechar os meus olhos hoje, o que vai ser de mim? Aonde eu irei passar a eternidade? Se algo acontecer comigo hoje, se eu vir a morrer hoje, aonde eu irei passar a eternidade? Obrigado. Bem, fato é que muitos empurram essa questão literalmente com a barriga. Muitos vão deixando para depois, assim como aquela consulta médica que a gente sabe, vez aqui, vez ali, que algo não está bem, o corpo já não está mais reagindo como outrora, que aquilo que, digamos, há 1, 2, 3 anos atrás era natural, hoje a gente já encontra algumas dificuldades, assim como a gente, vez aqui, vez ali, empurra com a barriga, com medo do diagnóstico, a gente também faz isso com a eternidade. A gente também vai deixando para depois. Depois eu penso nisso. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda poderei ter... eu quero viver o hoje, o agora, os prazeres deste momento, mas depois eu mudo. Haverá tempo para todas essas coisas. Bem, fato é que esse tempo um dia vai cessar. Um dia eu e vocês iremos morrer. E algo literalmente eterno começará exatamente após. Algo eterno começará exatamente após. Eu o convido a abrir aí em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e o versículo 28 vai dizer o seguinte: ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ao homem, olha só, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Primeira coisa, somente esse versículo já desconstrói toda a tese do Espiritismo. Só com esse versículo. É uma morte e juízo. Então aqui a gente já desconstrói toda aquela ideia de reencarnação e outras vidas. Então, não é esse o teor da mensagem, mas apenas uma lição didática aí. Então, da mesma forma, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim, 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Aos que aguardam. Bem,
A indagação que fica depois desse texto é: 5 segundos depois da sua morte, aonde você irá passar a eternidade? 5 segundos depois que você fechou os olhos aqui hoje, em terra, aonde você vai passar a eternidade? Será que vai virar estrelinha? Será que, não, ele era gente boa, isso aí é gente boa. Será que vai reencarnar? Já vimos que não, né? Com esse versículo. Será que a pessoa vai para um lugar de paz? O limbo, como se falava, o purgatório. Para onde que essa pessoa vai? Todas essas são crenças populares, crenças que eu e vocês ouvimos vez aqui, vez ali. A da estrelinha talvez a principal, né? Mas, cá entre nós, não são verdades bíblicas. A palavra de Deus não ensina sobre isso. Pelo contrário, a palavra de Deus ensina uma outra coisa. Algo firme. Há um céu, há um inferno e há um juízo. 3 coisas. Há um céu, há um inferno e há um juízo. E há algo atrás desse juízo. O justo rei, o rei dos reis, que vai estar no seu trono naquele dia, julgando toda a humanidade. Julgando a todos. Eu gosto muito de um pregador, Jonathan Edwards, e ele escreveu em 1741, ele foi o grande avivalista da Nova Inglaterra, e ele escreveu lá numa das suas reflexões, na sua mensagem, ele disse o seguinte: é somente a misericórdia de Deus que impede o pecador de cair no inferno neste exato momento. Você está entendendo? É somente a misericórdia de Deus que impede cada um de nós aqui de cair no inferno neste exato momento. E ele acrescenta: o tempo da misericórdia é hoje, é agora. O tempo da misericórdia é agora. Dá para sentir o peso dessas palavras? Dá para sentir o peso? Bem, hoje eu quero refletir com vocês sobre 3 realidades eternas. E a primeira delas é que o inferno é real. A segunda é que Cristo voltará. E a terceira é que o tempo irá cessar. A terceira é que o tempo irá cessar. O primeiro delas foi projetado ali, e quero chamar sua atenção, é que o inferno, ele é real e ele é justo. O inferno é real e é justo. E aqui a gente já desmistifica o mimimi dos youtubers, dos coaches, pastores de YouTube. O inferno é real, ele existe. Infelizmente, eu e vocês vivemos hoje numa geração que ridiculariza o inferno. Para muitos ele é uma metáfora ultrapassada, é uma piada. Mas se eu e vocês abrirmos a palavra de Deus, e a gente vai ler várias passagens hoje à noite, você vai ver uma coisa muito interessante e perturbadora. Ninguém mais do que Jesus falou sobre o inferno. Ele simplesmente falou uma infinitude de vezes. E tem um propósito, tem um sentido, tem um porquê por trás de tudo isso. E as primeiras 2 citações que eu trago para vocês, se você querer ir abrindo na sua Bíblia e marcar esses versículos, é Mateus 10, 28, onde ele diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Segundo versículo, Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, mas eu vou pegar uma pequena paráfrase. Ele diz: é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. É melhor viver uma vida mutilado do que ir com as 2 mãos para o inferno. Uma paráfrase de Marcos 9, 43 a 48. Bem, Jesus, ele não falava do inferno porque ele queria manipular o seu ouvinte. Ele falava do inferno porque ele amava o seu ouvinte. E aqui eu faço agora aquele adendo mais uma vez dos youtubers. A gente vê uma geração de pastores no YouTube que só querem seguidores. É muito fácil eu chegar aqui e eu falar: você vai conseguir, porque você é bom, você merece, você é o centro de Deus.
É muito fácil falar tudo isso. É muito fácil ir para a internet e falar tudo isso, e ganhar aplausos, e ganhar seguidores e tudo mais. É uma maravilha esse tipo de pregadores. Só tem um problema: eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão sendo imparciais com a palavra de Deus. Porque na hora de falar sobre pecado, na hora de falar sobre inferno, eles são ausentes. Eles não falam. Bem, Jesus ele não se ausentava disso. Por quê? Porque ele amava o seu ouvinte. O verdadeiro amor, ele não esconde a verdade, antes ele anuncia, mesmo que for com lágrimas. Mesmo que for com lágrimas. É tipo aquele pai, aquela mãe que está admoestando o seu filho, está chamando a atenção do seu filho. Mas ele sabe que se ele não fizer aquilo, mais tarde haverá consequências sérias, eternas, duras para a vida do seu filho. Negar o inferno, portanto, não é compaixão, antes é um crime, é uma crueldade espiritual. É uma crueldade. Bem, o que a Bíblia fala sobre o inferno? Ele é o destino eterno daqueles que rejeitam a salvação oferecida por Cristo. Não é purgatório, portanto, não é uma segunda chance. Ele é algo real, literal e eterno. Muitas são as passagens, e vou trazer algumas apenas, para ilustrar sobre tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre o inferno. E a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 1:9, e eu vou falando para você ir marcando, não vou ler todos os textos, que ali a gente vê a separação eterna da presença de Deus. Em Lucas 16:23, a gente vê que há um lugar, será um lugar de tormento. Marcos 9:43, um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 22, trevas, choros, ranger de dentes. Ou seja, o inferno é a expressão máxima da justiça santa de Deus contra o pecado, contra o pecador. Fato é que eu e vocês vivemos numa geração do Deus é amor. Deus é amor. E está tudo certo. Nós somos filhos de um Deus amoroso. Nós somos filhos de um Deus que ama os seus filhos. Ele sabe que nós somos falhos, transgressores, e mesmo assim Ele nos ama. Agora, isso não quer dizer que Ele seja injusto. Ele é justo. E aquele que não o reconheceu em vida, infelizmente tem o seu destino traçado. Bem, eu e vocês então precisamos abrir os nossos olhos e ter esse conhecimento que o nosso Deus, por mais que Ele seja todo amoroso, a pessoa que entrou por essa porta tenha cometido todos os delitos, se ela se arrepender, ela será salva. Agora, aquele que pode ser a melhor pessoa do mundo, sem Cristo, será condenado. Salmo, convido você a abrir lá em Salmo, capítulo 7, versículo 11. O salmista diz, Salmo 7, 11, o salmista diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Deus é um juiz justo. Para ilustrar tudo isso aqui, eu quero lhe contar algumas ilustrações ao longo dessa reflexão. E a primeira delas, eu lhe convido a imaginar um juiz. Hoje, um juiz aqui, hoje e agora, você está ali num julgamento. Aquele julgamento que uma pessoa foi encontrada, aquele cara que daqui a pouco estuprou uma criança, aquela pessoa que daqui a pouco cometeu alguns crimes hediondos, e está ali, diante daquele juiz, sendo julgado. E de repente aquele juiz olha para aquele criminoso e diz: olha, meu amigo, eu quero te falar uma coisa, é teu dia de sorte, porque eu sou um juiz bom. Eu sou um juiz bom, e hoje eu decidi que porque eu sou bom, você poderá sair daqui sem pena alguma. Vá em paz. Você iria ficar revoltado ou não? Todos nós ficaríamos revoltados. Todos nós, sem exceção, porque isso não é amor. Isso é injustiça. Isso é monstruoso. Agora, se eu e vocês cobramos justiça de um juiz terreno, um juiz humano, por que achamos que Deus, o justo juiz, o juiz de toda a terra, não julgará o pecado? Não julgará o pecador. Pense nisso.
O inferno, então, ele não é um exagero. Ele é, próximo slide, a resposta justa e proporcional de um Deus santo à rejeição deliberada da sua graça. Essa é a realidade. O inferno é a resposta justa e proporcional de um Deus santo à rejeição deliberada à sua graça. E aqui eu conto uma segunda ilustração. Um homem chegou para o seu pastor e perguntou: você realmente acredita que Deus mandará pessoas boas ao inferno? Um membro chega ao seu pastor e pergunta: você acredita mesmo que Deus seria tão injusto de mandar pessoas boas para o inferno? E o pastor responde: não. Eu não creio que Deus mandará pessoas boas para o inferno. E aí fica aquela pausa, aquele silêncio no ar. E daqui a pouco o pastor responde: porque não há ninguém bom. Não há. Se a gente for pegar Romanos 3:10, Romanos 3:23, e nós estamos estudando, hoje pela manhã a gente viu sobre o juízo na escola bíblica. Se nós formos ler a palavra de Deus, e em Romanos em especial, nós vamos ver que não há um justo sequer. Não há. O meu pai, o meu amigo, o meu vizinho, o meu filho, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode fazer as melhores boas ações do mundo, sem Cristo, inferno. Sem Cristo, condenado. Então, onde que eu chego com isso? O inferno, ele não é povoado por vítimas inocentes, mas por rebeldes que disseram deliberadamente o seguinte: eu não quero este homem, eu não quero Jesus como meu rei, eu não quero que ele reine sobre a minha vida. Esta é a realidade do inferno. Não foi nenhuma pessoa boa para lá, nenhuma. Foram homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas boas, pessoas ruins, que deliberadamente disseram: eu não quero que esse homem, Jesus, reine sobre a minha vida. Está entendendo? O inferno, portanto, ele é um lugar onde Deus manifesta a sua justiça com a mesma perfeição que ele manifesta o seu amor no céu. E isso precisa ficar claro para cada um de nós aqui. Isso precisa ficar claro. Segundo lugar, Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Cristo é o caminho que Deus traçou para a salvação. Vivemos em dias que cá entre nós há essa indiferença espiritual. E a gente vê pessoas tão ocupadas com distrações, tão ocupadas com os prazeres deste mundo, que estão anestesiadas sobre a eternidade. Não preciso pensar em eternidade hoje. Hoje eu estou preocupado com casar. Eu quero casar. Hoje eu estou preocupado em me formar. Eu quero acabar essa faculdade. Eu quero ter momento de lazer. Eu quero conquistar minha casa própria. Pessoas anestesiadas com a vida terrena, sem se preocupar com a eternidade. Muitas, inclusive, e aqui eu coloco os cristãos dentro, muitos zombam daquele dia. Muitos zombam da ideia que Cristo vai voltar, e não voltou até hoje, capaz, não volta mais não. Muitos zombam. Estatísticas apontam que muitas pessoas já não creem mais em inferno. E aí a estatística vai revelando parte que não conhece a Cristo, e aí tu olha uma parte de cristãos evangélicos, que nem eles mais creem na volta de Cristo ou que existe um inferno. Muitos zombam daquele dia. Agora, o que me chama a atenção, segundo Pedro 3:9, diz que ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O nosso Deus, ele é longânimo. Ele vai estendendo a sua graça, ele vai estendendo a sua graça, ele vai estendendo o tempo. Mas essa paciência tem um limite. Um dia irá cessar. Um dia Cristo voltará. E quando ele voltar, meu amigo, minha amiga, cessou. Não dá mais tempo. Acabou. Bem, o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus? Ela não é alegórica. Ela é uma promessa literal, feita pelo próprio Senhor. E se você querer marcar aí, eu vou ler rapidamente alguns versículos. Se você querer marcar, vai em Atos 1, versículo 11, aonde diz: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo
como o viste subir. Atos 1, 11. Mateus 24, 30. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O versículo 27, ali, Mateus 24 ainda. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Bem, o que você precisa saber sobre a volta de Cristo? Ela será repentina, como um ladrão. Tessalonicenses 5:2 vai falar isso. Será pública, todo olho verá, inescapável. Ninguém irá fugir. Não haverá onde se esconder, não tem debaixo da cama, não tem aonde for. Todo mundo vai ver. E definitiva, depois daquele dia, o tempo cessou. Não haverá mais tempo para arrependimento. Bem, haverá apenas um trono, separação, julgamento e eternidade. O que a volta de Cristo nos revela? Pode passar? A volta de Cristo nos revela duas coisas. A primeira delas, para os salvos, gloriosa esperança. Para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, a volta dele é consolo, é esperança gloriosa, é alegria eterna, é justiça restaurada. O noivo veio buscar a sua noiva. Agora, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não estão em Cristo, literalmente, juízo final. Juízo final. Será o início do juízo eterno, aonde ele virá como o leão, não mais como o cordeiro para derramar o seu sangue e salvar a todos. Ele virá como o leão, como o governador, como o justo rei, o rei dos reis, para julgar o mundo. Bem, o mesmo Jesus que oferece hoje a sua graça, naquele dia trará juízo. Está entendendo? O mesmo Jesus que ali atrás se entregou voluntariamente na cruz, que ali atrás derramou o seu sangue, nós iremos celebrar a ceia logo mais, para que eu e vocês fôssemos lavados e remidos, justificados. É o mesmo Jesus que vai voltar numa segunda vez, não mais como cordeiro, mas como leão, para julgar a toda a humanidade. Bem, dito isso, eu conto uma terceira ilustração. E eu convido você a imaginar comigo o seguinte: imagine uma casa pegando fogo. Imagine uma casa pegando fogo. E a pessoa tem ali o sistema de alarme, o sistema de incêndio. E de repente ela começa a ouvir aquele barulho, aquela sirene tocar. E aquela pessoa simplesmente não dá bola. Não é nada. Aí ela dorme mais um pouquinho. E a sirene alta, e alta, e alta, e alta. E ela acorda mais uma vez. Eu não vou lá olhar. Não, o sono está bom demais. Está muito gostoso esse sono, chuvinha, friozinho, estou cansado, semana foi agitada, muita coisa na faculdade, problemas para resolver com a família. Eu vou continuar descansando. Até que de repente a fumaça invade o quarto. E quando a fumaça invade o quarto, a pessoa desperta daquele sono e fica, meu Deus, e agora? E abre uma porta e abre outra e vê que o fogo já se alastrou. Não tem mais por onde sair. Assim será o dia do juízo. Assim será na volta do Senhor. Assim será no dia do Senhor. Porque hoje está tocando o sinal. Uma pregação como essa é um sinal. Olha, Cristo vai voltar. É um sinal. Mas a gente tende a ir deixando para depois. Mas o dia, ele vai voltar. E aí, não interessa quantas pregações você ouviu, não interessa quantos sinais você ouviu de sirene, de pregações evangelísticas, não interessa. Se você não tomou a decisão por ele, simplesmente, tal qual aquelas portas que estavam bloqueadas ao fogo, é o tempo do juízo, é o tempo da condenação, o tempo da graça cessou, acabou. A pergunta que fica aqui a você, meu irmão e minha irmã, é: você está pronto? Se Cristo voltasse hoje, agora, você estaria pronto? Ou ele encontraria você em fé,
ou em rebeldia? Ou encontraria você em santidade ou num pecado? Vivendo em pecado de forma deliberada. Não estou nem aí para o que a palavra de Deus fala. Ele encontraria você de joelhos, orando pela sua vida, clamando por outros, para que pudessem crer enquanto há tempo, ou encontraria você de braços cruzados, como um cristão que não está preocupado com a eternidade? Pense aí. A volta de Cristo é a coisa mais certa que nós temos aqui. Um dia Ele irá retornar. E aqui não existe espaço para neutralidade. Não existe espaço para neutralidade. Ou nós cremos e vivemos isso, ou então a gente é algum tipo de cristão que você precisa repensar a sua fé. O que fica claro para mim e para você é, a cada dia, à medida que o seu coração vai batendo, é um sinal que a volta está mais perto. A cada batida do seu coração é um sinal que a volta está mais perto. Bem, terceiro e último lugar, a salvação é uma urgência inadiável. A salvação é uma urgência inadiável. O inferno é real, a volta de Cristo é real. E mais uma vez eu faço essa pergunta: você está em Cristo? Aquele aos quais você ama estão em Cristo? O que você tem feito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu namorado? O que você tem feito pelo seu vizinho, para que eles conheçam o céu e o inferno, para que eles conheçam sobre a eternidade? O que você tem feito? Como eu falei na introdução, que amor é esse que não fala a verdade? Que amor é esse que vai enganando a pessoa? Eu te amo aqui e agora, é meu melhor amigo, é meu esposo, é minha esposa, é meu filho, eu amo aqui e agora, mas não está preocupado com a eternidade, não está preocupado com onde a pessoa irá passar a sua vida. Que tipo de amor é esse? Então, você está em Cristo não é uma pergunta meramente religiosa, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Atos, capítulo 4, ele diz, né, não há outro caminho para a salvação que não seja por intermédio de Cristo. Não há. Só há um caminho, Cristo Jesus. Não há plano B, não há plano C, não há alternativa tardia, simplesmente só existe salvação em Jesus. Atos 4:12, abra aí a sua Bíblia e marque. Atos 4:12 vai dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Não é o pastor Vini, não é o fulano X, a igreja A, a igreja C. Não há nenhum outro nome, senão unicamente o nome de Cristo Jesus. E isso nos traz um alerta. Isso nos traz um alerta para nós abrirmos os nossos olhos e ver se nós não estamos nos enganando. Se nós não estamos vez aqui e vez ali brincando. Brincando. Mateus 7:21, pode abrir aí também. Mateus 7:21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Está entendendo? Muitos naquele dia, no dia do juízo, vão chegar diante de Jesus e vão dizer, mas eu estava firme na igreja, eu não faltava um culto, estava chovendo, tinha feijonave e eu fui para o culto. Está entendendo? Não faltei uma ceia, não deixei de contribuir, de dizimar. E ele vai dizer, olha, não te conheço. Não te conheço. Porque por mais que tudo isso seja importante, não são essas ações que nos salvam. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E não por estar aqui. E não por vir num culto. Não por ser bom. Não por ter uma boa moralidade. Não por ter um bom testemunho.
Nós somos salvos pela graça, pela graça, pela graça. Bem, olha só o que a Escritura diz. Eu já adiantei antes, mas se você olhar Romanos 3, versículo 10 e Romanos 3, versículo 23, você vai ver isso. 3:10 diz, não há um justo, nenhum sequer. E o 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. É o tema da nossa escola bíblica discipuladora, 9 horas, domingo. Convido vocês a estarem com a gente e estudar mais sobre esse tema. Não há um justo. Eu e vocês não somos salvos por esforço, não somos salvos por merecimento, não somos salvos porque temos um sentimento de pessoa boa. Ah, ele é calminho, é tranquilo, gente boa. Nada disso importa, nada disso. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pode passar o slide. A salvação, ela é um presente gratuito de Deus, e é o que Deus dá a quem nada tem a oferecer, com base unicamente na sua obra perfeita na cruz. É o presente de Deus que Ele dá aos indignos, porque nem eu e nem vocês éramos dignos e merecedores. Ele deu para cada um de nós, quando nós ainda estávamos presos no lamaçal do pecado. E é por isso que nós não podemos nos considerar melhor do que ninguém. Porque um dia todos nós estávamos no mesmo buraco, e Ele estendeu a sua mão e nos resgatou. É presente de Deus. A justificação vem pelo sangue do Cordeiro. Romanos 5, versículo 1, pode anotar também. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que eu e vocês hoje temos com Deus é porque a gente um dia foi justificado. Um dia eu e vocês fomos declarados justos por Cristo a Deus Pai. E essa justiça não é porque eu e você éramos justos, mas essa justiça é pelo preço que Ele pagou na cruz. E nós, por reconhecê-lo como o Senhor Salvador, Ele nos declara justos, justificado. Eu concluo, próximo slide, dizendo para você o seguinte: não brinque com a eternidade. Não brinque. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você já tenha uma vida religiosa extensa, longa, mas de nada adianta a religião sem Cristo. De nada adianta a religião sem Cristo. Um dos pastores que mais Deus falou comigo no início da minha conversão foi Mark Driscoll. E ele falou: você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter casado da igreja, você pode ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno. Está entendendo? Não é recomeçar que salva, não é ser membro da Recomeçar que salva, não é ser membro de qualquer igreja que salva. O que salva é estar em Cristo. É estar em Cristo. E aqui eu deixo essa indagação a você. Você está em Cristo? Você está em Cristo ou você está na religião? Você está em Cristo ou você está na Recomeçar? Não brinque. O inferno é real. Cristo voltará. E por fim, pode passar o próximo slide. Hoje eu lhe convido. Isaías 55, versículo 6, sempre chamou muita atenção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Como Jonathan Edwards falou, o tempo da misericórdia é hoje. O tempo da graça de Deus é hoje. Buscai-o enquanto Ele está perto. Quando Cristo voltar, quando as trombetas tocarem, o tempo acabou. O tempo acabou. Quando Ele voltar, não adianta mais abrir a porta como na ilustração e sair do quarto, do modo soneca ali do alarme, e tentar achar um jeitinho de sair. Não adianta.
O fogo já foi consumado. É tempo da ira. Será o tempo da ira de Deus. Será o tempo do juízo. E aí, mesmo você tendo sido uma pessoa boa, sem Cristo, vai para o inferno. Mesmo seu filho sendo uma ótima pessoa, a sua filha, o seu marido, o seu namorado, o seu vizinho, mesmo quem for, por melhor que seja, vai para o inferno. Deus demonstra a sua graça dessa forma longânima, dando tempo para cada um de nós tomar a decisão hoje e agora. E essa decisão, ela é sua, não é de mais ninguém. Não adianta o pai tomar pelo filho, não adianta você tomar o seu namorado, tomar pela sua esposa, não adianta você tomar pelo seu vizinho. Essa decisão é sua e de mais ninguém. Então, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você pode sair daqui hoje completamente diferente. A sua eternidade pode sair daqui completamente diferente. Só depende de um sim seu a Cristo Jesus. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu era merecedor do inferno. Os meus pecados me afastavam do Senhor. Mas pela sua graça, pelo teu sangue derramado naquela cruz, eu reconheço que o teu sangue me lavou. E hoje eu posso ser salvo, baseado nessa graça, nessa fé. Eu quero lhe desafiar nesse momento. Fique de pé enquanto a gente vai cantar essa canção. Se você ainda não tomou essa decisão, o tempo urge, o tempo pode acabar hoje à noite. Como eu mencionei ali em várias passagens, ele voltará como um ladrão, ninguém saberá o dia e a hora. Então não deixe para amanhã, tome uma decisão hoje. Se você brincava de cristianismo, de estar na igreja, e eu digo isso a jovens, porque eu fui pastor de jovens por muitos anos. Cresce no ambiente da igreja, acompanha o pai e a mãe, e está tudo certo. Mas nunca tomou uma decisão por Cristo. Você adolescente, você jovem, é o dia de você tomar a sua decisão real por Cristo. E não se escorar na fé dos seus pais. Porque no dia do juízo, de nada adiantará o teu pai, a tua mãe, o seu avô ter sido uma pessoa temente e fiel ao Senhor. Quero lhe convidar.